Pronto. Agora eu acho que eu tô ao vivo. Oi, Marília. Marcos. Bruna. Oi, pessoal. Minha convidada chegou. Gente, como é que eu faço uma dessas? Só eu mesmo, né? Só pela misericórdia. Mas vamos lá. Para quem não sabe, eu entrei no meu pessoal, eu convidei as pessoas para entrarem aqui no @Mansu hoje às 5 da tarde, e o que eu fiz? Eu entrei no meu Insta pessoal. Mas enfim, ainda bem que eu tenho uma entrevistada nota 10 que imediatamente me avisou da gafe e estamos aqui. Vamos lá, vamos começar então? Eu só vou fazer uma breve abertura para dizer que eu sou a Ellen Chandu, eu sou juíza de direito da primeira vara civil da comarca de Nova Andradina, sou membro da Mansu também, e nessa tarde nós vamos conversar aqui sobre as relações entre espiritualidade, saúde mental e direito, com a bacharel em direito, também formada em odontologia e em psicologia, e ainda mestre em psicologia da saúde e saúde mental, e doutoranda pela USP, em psicologia, Sálua ou mais. Sálua, pode me chamar por gentileza? Eu aguardo então você me chamar. Ok, já chegou aqui. Ok. Já aceitei. Vamos esperar. Agora sim! Agora sim! É novata nas redes, né? Sálua, boa tarde. Bem-vinda. Eu e a Mansu estamos muito contentes com a sua presença hoje à tarde aqui nessa série de entrevistas. A proposta, então, é uma mulher magistrada conversar com uma outra mulher, né? E é uma honra, então, que hoje essa outra mulher aí do outro lado seja você. Obrigada, agradeço o convite de vocês. Que bom. Salo, a nossa entrevista vai ser dividida em 4 blocos, tá? No primeiro bloco, a gente vai fazer uma introdução ao tema central. No segundo, nós vamos falar sobre a relação entre espiritualidade e direito. No terceiro, sobre a relação entre espiritualidade e saúde mental. E no quarto bloco, vamos falar sobre aspectos culturais e identitários. Por fim, a gente vai encerrar com uma dinâmicazinha surpresa, tá bom? Então eu começo... Vamos lá. Eu começo fazendo uma apresentação sua um pouquinho mais detalhada. Você nasceu em Campo Grande, então, em novembro de 1979, numa família de descendentes libaneses, e o seu avô veio para o Brasil e trabalhou com o mascate em nossa cidade, em Campo Grande, até trazer o seu pai, né, ainda adolescente. Eu fico imaginando aqui que você, desde criança, tenha feito parte de várias turmas diferentes, né? Com pessoas muito diversas na escola, amigos da rua, pessoas que compartilhavam seus interesses pessoais, amigos da comunidade libanesa, familiares, enfim. Comenta um pouco, então, para nós sobre o contexto sociocultural em que você cresceu. Como era a sua casa? Você estudou em que tipo de escola? O que marcou a sua formação? Bom, a gente, durante a minha infância, eu estudei em 2 colégios, basicamente. Eu acho assim que a infância de uma pessoa que é filha de imigrantes, ela é um pouco desafiadora, porque a adaptação, por mais que eu tenha nascido aqui e tenha sido criada desde o início, desde bebezinha, você tem hábitos familiares, hábitos culturais, costumes, em todos os sentidos, na alimentação, nos horários, nas regras de vida, regras de vestimenta, regras de conduta, que às vezes se chocam um pouco. E na infância, a criança ela não tem muita habilidade, às vezes ela não compreende, ou então ela não sabe se adaptar tão facilmente como um adulto, porque ela ainda está em fase de desenvolvimento.
E ela sente uma diferença às vezes, assim, se a escola, é interessante assim, naquela época a gente não tinha uma escola que preparasse as crianças, talvez, para a diversidade, né, Sim. diversidade cultural. E então, assim, graças a Deus eu estudei em bons colégios, né? O colégio montessoriano, depois estudei num colégio salesiano, colégio católico, Dom Bosco. E assim, não tive problemas, né, diretamente falando, mas às vezes você tem dificuldade na socialização, em como participar das rodinhas de criança, né, como você se enturmar. Então, isso às vezes era um pouco desafiador. Então, eu me apeguei muito, acho que talvez por essa razão, eu me apegava muito aos livros, ficava no meu cantinho fazendo minhas leituras, mas também me enturmava, ia nas casas das amigas e tal, mas eu sentia às vezes, essa dificuldade, né? Mas eu nunca, enfim, foi muito interessante e ter essa mistura, né? E eu gostei Sim. muito quando eu cheguei na adolescência, foi um pouco mais fácil, porque eu conseguia me comunicar bem. E como eu estudei em colégio salesiano, colégio católico, foi Sim. muito interessante, porque a gente tinha disciplinas religiosas, né? E eu, como muçulmana, às vezes, mesmo eu não sendo católica, porque no Islã a gente aprende sobre o cristianismo, eu tirava notas, às vezes, melhores do que os meus amigos que eram cristãos. Então, assim, mas é porque a gente tem esse conhecimento também do cristianismo pelo Islã. E eu gostava dessas matérias, eu tinha altos papos com os professores, às vezes com padres, e, enfim, era muito legal essa relação. Então, assim, eu não tenho, de maneira geral, eu não tenho nada a reclamar, graças a Deus tive algumas questões, às vezes, com professores de algumas disciplinas que falavam coisas erradas sobre o Islã. Isso acontece muito, Entendi. disciplinas de geografia e história, isso é complicado, e uma criança, adolescente, às vezes não sabe, não tem reação, né? Não tem Sim. argumento, ele tem uma relação hierárquica diferente com o professor, então isso deixa algumas marcas. Mas, no geral, graças a Deus, eu gosto sempre assim de a gente acaba depois metabolizando todo o nosso processo para não ficar com essas coisinhas na memória. Muito bem. Bom, o nosso tema são as relações entre espiritualidade, a saúde mental e o direito, né? Então vamos introduzir para quem está nos assistindo, de que maneira a tua experiência como terapeuta e na academia indicam que a espiritualidade pode ser levada em conta quando pensamos em saúde mental. Então, o que que acontece? A psicologia, até alguns anos atrás, ela tinha uma resistência muito grande, não só a psicologia, como diversas ciências, até pela questão histórica da separação entre ciência e religião. Foi uma ruptura durante a história é, muito trágica, né, em alguns momentos, até com punições para as pessoas, para os cientistas que desafiavam, né, algumas verdades, entre aspas, religiosas. Isso aconteceu, isso no mundo que eu falo, né, na Europa e tal, e durante muito tempo houve essa resistência. Hoje está se quebrando isso, de alguns anos para cá, as disciplinas, inclusive de graduação, como a medicina, começou a incluir a disciplina de espiritualidade, porque a área de saúde sabe que existe uma limitação com relação aos tratamentos, enfim, chega um ponto que a ciência não alcança. E pode existir fenômenos que ainda não, isso não pode ser estudado, né, sobrenaturais, mas e a ciência não estuda isso, mas pode existir um bem-estar, uma satisfação que vem por meio da espiritualidade, enfim, pelas regras, pelos rituais que as pessoas realizam, isso pode gerar um bem-estar que pode influenciar o nosso sistema imunológico, pode influenciar as pessoas e a satisfação. E na psicologia não é diferente. Muitas doenças, muitos transtornos, a depressão, a ansiedade, é claro que a depressão tem casos que tem muita a influência da genética, fatores bioquímicos, né, enfim, essas relações são mais complexas. Mas a espiritualidade, na USP, por exemplo, nós temos uma disciplina específica para estudar a espiritualidade e religiosidade na saúde, no campo da saúde. Então, já existem muitos estudos que mostram os benefícios sociais, os benefícios individuais, os próprios conceitos que vêm embutidos, às vezes, na religiosidade, com relação à fé, à esperança, ao otimismo.
que acabam sendo aliados aí num processo de tratamento na parte de saúde mental. A minha pesquisa é especificamente com relação à espiritualidade no Islã, e a gente está fazendo aí, buscando os elementos, comportamentos que são recomendados e que podem gerar bem-estar para os muçulmanos em termos de, nas práticas que eles realizam, eles têm o jejum, eles têm práticas de orações e também as próprias, os próprios ensinamentos que existem com relação a condutas, a comportamentos sociais, comportamentos nos relacionamentos, comportamentos individuais, atitudes, pensamentos que ajudam também a pessoa a ter uma qualidade de vida maior. Ô, Sala, você sabe que eu tenho uma sobrinha psiquiatra que está batendo palma ali no chat para nós. Ela gostou dessa história. Aqui na Federal, também, eu estou no programa de mestrado de saúde, né, e desenvolvimento Centro-Oeste, nós temos também uma disciplina muito interessante que fala sobre cérebro, hormônios e experiências religiosas e espirituais. Então, a gente tem acesso a várias pesquisas que vêm surgindo, até demonstrando, assim, né, de que essas experiências podem ter impacto sobre o nível dos hormônios, né? Baixar o hormônio da ansiedade, melhorar o hormônio da felicidade, né? Ocitocina, enfim, isso é muito interessante mesmo. Mas como a entrevistada é você, eu vou te fazer uma outra perguntinha. Quando soube que você seria minha entrevistada, eu tive contato com um número significativo de artigos científicos investigando a espiritualidade dentro da academia. Estamos diante de uma tendência? Quando a ciência passou a olhar esse aspecto da experiência humana como objeto de estudo, você acha? Você fala com relação à espiritualidade. Exato, isso. É aquilo que eu acabei de falar, né? Assim, é uma tendência que já vem há alguns anos. Por exemplo, a gente tem um grupo eu gosto muito de fazer o link com a medicina, porque na área de saúde, os efeitos da espiritualidade podem ser mensurados no próprio corpo. Então, isso traz algumas evidências interessantes, não só a nível cerebral, de funcionamento cerebral, as ressonâncias magnéticas, mas também a nível de outros tipos de mensurações. Então, tem um grupo de cardiologia, por exemplo, o pessoal da cardiologia é uma especialidade que está muito avançada nessas experiências, nessas pesquisas, que eu acho que chama GENCA, é um grupo do Rio de Janeiro, e eles é um grupo de médicos que pesquisam os efeitos da espiritualidade sobre a saúde física de uma forma, né, global, sistêmica na pessoa. E aí, a minha área, que é a psicologia, né, existem pesquisas, por exemplo, que relatam que pessoas, por exemplo, adictas em drogas, em bebidas, elas, quando possuem ali um vínculo com a espiritualidade, isso ajuda no tratamento, na recuperação. Existem pesquisas também que relatam, por exemplo, que um dos benefícios da espiritualidade, além da própria experiência individual da pessoa, que é algo subjetivo, isso é difícil na parte da psicologia, é mais difícil de mensurar, porque você depende do relato do paciente, do que ele te fala. Mas, por exemplo, do ponto de vista social, você cria um vínculo com a tua comunidade religiosa, você cria você tem um grupo social, um grupo de apoio em momentos que, de repente, você não está, você passa por situações adversas, por alguma tragédia, alguma perda familiar. Então, também tem esse lado social. E no aspecto individual, na verdade, é mais pessoal mesmo, os benefícios que a pessoa vai sentir. Mas é claro que os conceitos, principalmente os conceitos, por exemplo, mindfulness, se a gente for desvincular um pouquinho da religião, porque tem a parte da espiritualidade ligada à religião e tem a espiritualidade que é sua, né? O que se fala é que a religião está atrelada mais aos ritos, às regras de conduta, e a espiritualidade é aquela sua experiência, as suas sensações que você tem de calma, de tranquilidade, quando você faz alguma prática da sua preferência, aquela sensação de esperança. Então, essa espiritualidade, isso aí pode ou não estar atrelado a uma opção religiosa que você tem. Por exemplo, vamos falar um pouco do
mindfulness, da meditação, que está Sim, sendo sim. muito falado, e que é uma forma de espiritualidade que algumas pessoas praticam, e você pode usar também o mindfulness, a meditação, dentro da sua concepção religiosa. Então, uma oração que você faça, né, supondo que a pessoa não pratica a meditação nos vários modos que existem dela, mas ela pode praticar uma respiração, simplesmente práticas, técnicas de respiração que já fazem com que o corpo regularize essa parte fisiológica. E também, se a pessoa aplica isso nas próprias práticas religiosas dela, pessoais, então fazer uma oração realmente concentrada, realmente envolvida ali pelas palavras que ela recita e pelos movimentos, isso também é uma forma também de meditação. Então, assim, o mindfulness propriamente dito, ele trabalha não só o físico, né, o corpo, no sentido da respiração, de se acalmar, de se tranquilizar, e isso é um efeito quase que imediato, como também ele traz conceitos junto com ele. Então, por exemplo, os conceitos que de certa forma também são derivados aí do budismo, né, mas acabaram sendo pegos apenas a parte filosófica. Então, o conceito de não julgamento, de você não se julgar, você reduzir a sua autocrítica, de você não ser uma pessoa que se cobra excessivamente, então você ter um pouco mais de autocompaixão, o sentido de aceitação das situações de vida que você não tem controle. Então, isso aqui é um exemplo que eu deixei um pouquinho desvinculado de religião. Mas se a gente for ver nas grandes religiões, né, as religiões monoteístas, por exemplo, também elas têm esses princípios de aceitação, de não julgamento, enfim, dessas questões, dessas atitudes e pensamentos que são conceitos, na verdade, aprendidos aí dentro de cada caminho, né, religioso. Sim, muito bom. A Mariana, minha A colega gratidão também é querida, uma delas. Uhum. sim, está dizendo ali no chat que mindfulness é vida. Eu acho importante a gente falar do mindfulness, mas eu acho importante a gente ampliar um pouco, porque o que eu vejo, às vezes, a minha preocupação somente com relação ao mindfulness, a única preocupação que eu tenho, porque eu também sou instrutora nessa linha, mas, assim, é que às vezes as pessoas querem se forçar a se colocar, tentam, digamos assim, se colocar, se enquadrar a determinados padrões que são colocados pela ciência, né? Então, Sim. assim, se o mindfulness é bom, eu tenho que fazer, enfim, meditar, enfim, fazer, me adequar. Mas tem pessoas que têm uma forma que não se adequa, às vezes, nesses estilos padronizados. Então, por isso que eu falo que cada pessoa tem que encontrar o seu modo de ser. Por exemplo, alguns professores falam, você pode meditar lendo, fazendo uma leitura. Você pode meditar Sim. caminhando, você pode meditar observando a paisagem. Você não precisa estar naquela Cantando, né? posição indiana, né? Dançando. Sim, sim, verdade, verdade. Já que você tocou no ponto da ciência, essa é a última pergunta para fechar o bloco, tá? Não é simples falar sobre conclusões na esfera da ciência, não é? Mas existem consensos entre os cientistas. Há consensos científicos a respeito das associações entre práticas espirituais e saúde mental? Você fala consenso com relação a práticas específicas? Qualquer prática, né, que seja espiritual, e se tem alguma relação com saúde mental, se existe algum consenso dentro das ciências dessas relações. Então, práticas específicas a gente não coloca, até porque, tirando, talvez nos últimos anos, por ser um campo novo, que tem sido pesquisado há pouco tempo, Sim. ainda parece que assim, o campo da ciência se concentrou muito em algumas linhas de espiritualidade. Uma delas é o mindfulness, que eu falei, que realmente foi a mais avançada. Entendi. Talvez por eles terem feito de uma forma, com uma certa neutralidade, porque a ciência está num momento em que eu acho que ela quer pesquisar a espiritualidade, mas ela não quer se vincular a religiões. Mas isso também já está sendo modificado, porque tem pesquisas que não tem como, às vezes, você desvincular isso, né? Então, acho que o mindfulness, primeiramente, essa adaptação da filosofia budista veio e eles fizeram de uma forma que não tivesse esse vínculo tão direto com a religião budista. Então, eles pegaram os conceitos.
Agora, hoje isso está mudando. As pesquisas que eu tenho visto, elas são em diversas religiosidades. Então, não tem como você não pegar, por exemplo, um cristão, um evangélico, um católico, um muçulmano, porque cada um vai ter sua prática. Então, é difícil a gente dizer de alguma prática específica. A que tem estudos mais avançados são a meditação no sentido mais das práticas de respiração, porque ela é fisiológica e tudo que, quando você, a respiração é uma ação, né, uma atitude assim, fundamental, porque ela é a primeira forma da gente, é o nosso pulmão, é a nossa forma de restabelecer a normalidade, os batimentos cardíacos. E quando você está numa reação emocional muito intensa, seja ela raiva, medo, a primeira coisa que modifica é toda essa dinâmica corporal, esses batimentos, a pressão arterial. E isso influencia na nossa capacidade decisória, na nossa capacidade de tomar decisões. A pessoa tende a tomar decisões mais erradas, a cometer mais erros, porque ela não está na função dela equilibrada, ela não está no equilíbrio físico e mental suficiente para fazer determinadas ações, ou então para falar coisas também para os outros, né? Que a hora que a pessoa está fora do ar. Por isso que eles linkaram muito também essa questão com a inteligência emocional, porque a inteligência emocional, a pessoa que está num estado de equilíbrio físico e mental, ela consegue, então, racionalizar melhor, entrar num estado mais equilibrado, para poder tomar decisões melhores, ter atitudes melhores, falar palavras melhores, enfim, e não perder a cabeça, né, entre aspas. Você que é juíza, né, talvez você tenha, não sei se, não no dia a dia, mas a gente sabe que, dependendo do dia, isso influencia também a forma como a gente pensa, Sim. né? Até o Dependendo horário da alimentação, a fome que você tá ou não, né? Tudo isso influencia. Exatamente. A pressão da mídia, às vezes um Sim, caso muito trazido em mídia, enfim, de forma pública, isso mexe um pouco com o emocional e isso pode influenciar a tomada sua de decisão. Então, é engraçado que esse é um tema de extrema importância para qualquer profissão. sim, E vocês da área da magistratura, muito, né? Porque vocês tomam sim. decisões que podem mudar a vida de uma pessoa, podem prejudicar, podem beneficiar, enfim. Eu imagino que deve ser uma tarefa bem Exato. difícil. É o tempo inteiro influenciando vida, liberdade e patrimônio dos outros, né? Tem que ter, haja mindfulness e equilíbrio a todos nós. Bom, vamos começar o bloco 2, então? Vamos falar um pouquinho sobre Não? espiritualidade e direito? Vamos. Eu vou abrir trazendo a ideia, né, de que a separação entre Estado e confissão religiosa é benéfica aos cidadãos, porque proporciona condições para o exercício de liberdades, enfim, e ao corpo social oferece fundamentos verificados no conhecimento produzido pelas ciências sociais aplicadas e pelas ciências humanas. Então, no primeiro olhar, parece não haver conexão direta possível entre direito e espiritualidade. Parece que são dois campos separados. No entanto, na própria produção do conhecimento científico, e nela se incluem, claro, as ciências sociais aplicadas, há uma mudança de paradigma filosófico que abre para aspectos não tão palpáveis da experiência humana e social. Como você vê, e eu te convido então a pensar junto comigo, a espiritualidade aparecendo no direito. Como é que você vê essa relação? Como, nas práticas relativas ao direito, as questões que a espiritualidade traz podem servir como apoios, né, na solução de conflitos, na elaboração de dispositivos que incidem sobre a sociedade, regulando, promovendo a justiça, enfim. Como é que você vê essa relação? Eu lembro que quando eu fiz a faculdade de Direito, uma das disciplinas que eu mais gostava muito, talvez também por essa minha afinidade, era a filosofia, né? A filosofia do direito. A gente sabe que os preceitos do direito, os preceitos básicos, eles são filosóficos. E a filosofia, ela também ela tem ali suas influências de preceitos éticos e preceitos de certa forma, de algumas religiões, mas que não são colocados, vinculados a religiões. Então, o não matar, o não roubar, se a gente for ver os 10 mandamentos, né? Então,
isso, a gente não consegue se desprender da espiritualidade de uma forma total, né? Mas é claro que para o dia a dia, para a ciência, para a atuação do advogado, isso talvez não apareça. Agora, você falou uma coisa interessante. Na resolução de conflitos, né? A gente percebe que no direito, eu fiz o curso de mediação do CNJ alguns anos atrás, para atuar como na mediação. E a gente percebe, isso ampliou-se muito, porque depois entrou a parte de constelação sistêmica, entrou algumas áreas alternativas aí para tentar auxiliar esse processo no direito. Não é minha área a constelação, mas ela entrou como um coadjuvante. Hoje a gente usa muito a comunicação não violenta. Eu já tive a oportunidade de ministrar cursos aí para o pessoal do Ministério Público, o pessoal também que trabalha com a parte de violência doméstica, violência contra a mulher. Os agressores também, né, existem estados do Brasil que estão fazendo grupos terapêuticos para os agressores reaprenderem a se comunicar de uma forma não violenta. Então, a gente está tendo muitos recursos que buscam fazer com que as pessoas tenham mais conexão, porque a espiritualidade também está ligada à conexão humana. Sim. E a gente não está somente para que as pessoas não atuem na base só do material, do que eu quero, meus direitos, enfim, essa parte, mas que elas olhem o ser humano que está perto delas, ou que elas vão deixar para trás, que vai se sentir prejudicado, e consigam entender a necessidade do outro. Então, isso também é uma forma, até porque, se a gente for ver, tem muitos conhecimentos religiosos, espirituais, que falam sobre essa questão de o melhor de vocês é aquele que não prejudica o outro, né, que é o melhor para o outro, enfim. São preceitos que busca-se resgatar. Então, a comunicação não violenta tem sido de uma ótima tem facilitado, de certo ponto, até para as pessoas reaprenderem a se comunicar, ao invés de usar acusações recíprocas, elas simplesmente relatarem o que elas precisam. E se a gente vê num processo de mediação, é uma coisa até assim, no início é meio angustiante, porque o mediador, ele tenta a todo custo perguntar o que o outro precisa, mas as pessoas estão tão envolvidas com uma tensão emocional que a única coisa que elas conseguem falar é acusar o outro de tudo quanto, enfim, das coisas que o outro não fez. Que o outro a raiva. É a raiva. E ele não consegue só pedir, ele só precisa pedir o que você quer, o que você precisa. Então, isso se mistura de uma forma que a pessoa não consegue, é como se fosse um novelo aí, embaraçado de lã, né, de linhas, que a pessoa não consegue puxar simplesmente e chegar objetivamente ao que ela quer. Então, na mediação de conflitos, isso está sendo bastante utilizado para que as pessoas... e está sendo muito estimulada a questão da compaixão, né? Claro que é difícil, é um sentimento desafiador, principalmente em algumas esferas, a esfera penal, né? Você tem lesões mais graves. Mas o mediador, ele tenta expor, estimular, digamos assim, a empatia, né? Você tentar entender também o contexto que o outro, que fez o outro cometer determinadas ações. E existem também muitas pessoas que se redimem, né? Que reconhecem o erro e, de certa forma, isso ajuda também a chegar num acordo recíproco entre ambas as partes. Sim, porque faz a pessoa olhar para dentro de si, né? Toda vez o conhece-te a ti mesmo, acaba acontecendo uma consequência assim de mudança de postura, na verdade, né? Sim, sim. A espiritualidade está sendo trazida muito nesse campo da constelação que eu mencionei, também nesse sentido da pessoa sentir, né, toda essa, não só o contexto dela, mas todas essas relações que estão envolvidas, principalmente no direito de família, né, e ela conseguir se conectar melhor, não só com a pessoa, mas com todos os indivíduos que estão envolvidos ali. Então, isso também é uma forma também de relacional, né, na esfera relacional, assim, de espiritualidade. Bacana, bacana. Vamos entrar um pouquinho no Islã? Grandes líderes religiosos convidam a um olhar solidário, né?
Na linguagem espiritual, um olhar fraterno. Na linguagem da Constituição Federal, solidariedade ele vem como objetivo fundamental da República no artigo 3º, né? Inciso 1º. Ao lado do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, no artigo 1º, inciso 3º, né? E formando um núcleo essencial da organização social, política, cultural e jurídica brasileira. Quais expressões de líderes religiosos muçulmanos tomam esse mesmo sentido da solidariedade e fraternidade? Ou melhor, quais os preceitos do islamismo que conversam com esse aspecto? Tá. A gente hoje, não só hoje, né, de alguns anos para cá, as instituições islâmicas do Brasil, mesquitas, organizações em geral, elas têm tentado fazer esse diálogo e também se posicionar num sentido de que as pessoas tenham um conhecimento melhor do Islã, fora daquilo que elas conhecem das mídias, né? Que a mídia talvez mostre aí 1% ou menos do que isso da cultura islâmica de verdade, né? Ela pega um pedaço que é o mais trágico possível e que enfim, tem toda uma contextualização e não coloca as explicações corretas sobre esses contextos, enfim, e joga as imagens ali super trágicas, né? De morte. O Islã, ele tem muitos preceitos. Os líderes religiosos, eles vêm trazendo, principalmente, o diálogo interreligioso, ele existe no Islã há muitos anos, né? Enfim, desde a sua origem. O profeta do Islã também, ele fez muitos acordos entre povos na época em que o Islã foi revelado. E tanto é que os muçulmanos conviviam com outras religiões pacificamente, cristãos, muçulmanos, judeus. A própria Palestina, né, a história da Palestina é muito mal compreendida pelas pessoas. Existia uma convivência pacífica também entre judeus e palestinos antes da divisão da Primeira Guerra, né, antes da divisão realizada pela Inglaterra. Então, assim, existem, por exemplo, o Islã, ele tem preceitos ligados à paz, como, por exemplo, a pessoa que salva uma pessoa, como se ela tivesse salvado toda a humanidade. Ele tem preceitos ligados à parte de estabelecer acordos mútuos entre as pessoas. Enfim, isso é um trabalho que vem sendo realizado já pelas lideranças religiosas e hoje também tem se organizado não só instituições religiosas, mas também jurídicas, né? Como a gente tem, por exemplo, a ANAJ, que é a Associação Nacional dos Juristas Islâmicos, que procura participar e trazer essa visibilidade, né, do Islã e também poder atuar em ações onde existam abusos, como, por exemplo, a xenofobia, ou agressões, ou crimes, enfim, né, de ódio na internet, meios eletrônicos, poder atuar de uma forma que, aos poucos, as pessoas vão se policiando também com relação ao que elas falam, porque é de muita irresponsabilidade de muitas pessoas, notícias e também comentários que se disseminam muito livremente na internet, nos meios eletrônicos, impressos, sem o devido cuidado, sem uma devida apuração dos fatos, né? Então, as pessoas precisam começar a ter um pouquinho mais de responsabilidade sobre o que elas comentam, sobre o que elas falam de determinadas religiões, seja o Islã ou outras religiões, para que haja também uma criminalização com relação a isso, para que até que as pessoas consigam. O ideal é a educação, mas infelizmente a educação ela anda a passos de tartaruga. Né? Mais no nosso país. Então, a gente precisa ter como aliado também essas legislações, esses dispositivos legais que ajudem também a educar, digamos assim, a população. Sim. A informar, né? Isso. E as mulheres? Qual o papel das mulheres na instituição religiosa islâmica, Salwa? Nas práticas, na leitura, na interpretação dos preceitos sagrados, enfim, na cultura religiosa? Então, as mulheres muçulmanas, elas participam ativamente de praticamente todas as atividades, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, né? Visualizam, enfim, imaginam que as mulheres são somente mulheres do lar, né, que servem ao marido, aquela coisa da submissão. As mulheres muçulmanas também, desde os tempos de revelação do Islã, elas já atuavam até como em guerras, né, como combatentes em alguns momentos, elas atuavam como profissionais liberais, e hoje,
assim como durante muitos anos, os países árabes, você viaja e você percebe, as mulheres muçulmanas, essas vestimentas que elas usam não as impedem de atuar em todas as funções, inclusive religiosas também. Na função religiosa, elas atuam como professoras, como instrutoras, elas têm algumas mulheres que atuam na parte de ensino religioso, e na função tradicional, né, secular, você vê mulheres muçulmanas em todas as áreas profissionais, né? Elas, algumas, a maioria delas conciliam, né? Algumas optam somente por ficar, cuidar da família, e isso não é só com as muçulmanas, né? Tem muitas mulheres também brasileiras que vêm fazendo essa opção, mas muitas delas trabalham também, dividem o seu dia, normalmente igual todas nós, atuando profissionalmente na medicina, no direito. A gente, na própria ANAGE, que eu comentei, tem muitas mulheres muçulmanas ali, que são advogadas. Temos mulheres muçulmanas professoras, a minha orientadora é muçulmana, também professora da USP. A gente tem, enfim, elas estão em todos os ambientes, né? É engraçado que na Europa você vê, que é um país ocidental, elas já estão ocupando espaços com muito mais frequência que aqui no Brasil, né, na Europa, nos Estados Unidos. Enfim, mulheres que são policiais, que são, enfim, das mais diversas áreas, né? Então, não tem... Aqui nós temos também uma enfermeira da SAMU, da ambulância, então, com a vestimenta que eu falo, porque sem a Sim, vestimenta com você não véu. conhece, né? Sim. Mas é interessante, porque a gente, acho que é isso que a gente gostaria, de ter essa integração, sem precisar abrir mão dos nossos hábitos religiosos, né? Se isso não está agredindo ninguém, uma vestimenta, é porque, né, as pessoas deixarem, mas infelizmente, Ellen, ainda existem no âmbito particular, né, tirando o âmbito público, que a gente tem um pouquinho mais de segurança, de garantias com relação a isso, mas no âmbito particular, onde você depende ali do livre-arbítrio de um empregador, essa vestimenta ainda, às vezes, acaba sendo um critério de escolha. Eu já ouvi muitos relatos de muçulmanas que tinham se saído muito bem, por exemplo, numa seleção escrita, em outras fases do processo, e quando chega na entrevista, a pessoa dá uma olhadinha ali, enfim, aí ela dá, às vezes, uma desculpa, né, para não ficar muito na cara, e a pessoa perde uma oportunidade, que às vezes ela é até mais competente que um outro concorrente, mas só por causa da vestimenta. Isso acontece muito. Falta de informação. Sim. Vamos para o terceiro bloco, então? Vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade e saúde mental? Vamos. Em que momento da tua história profissional a abordagem da espiritualidade sobre a saúde mental lhe ocorreu? Ou essa abordagem sempre esteve em sua maneira de pensar, seus estudos e o seu trabalho? Então, eu sempre guardei isso para o meu lado pessoal. Não tinha coragem de me manifestar profissionalmente sobre isso. Até porque aqui na nossa região, Mato Grosso do Sul, a gente não tinha, quando eu fiz minhas faculdades, nem as 3, né? A gente não tinha esse campo de estudo tão escancarado. Talvez em São Paulo tivesse, em outros estados, mas aqui a coisa demorava. Então, eu sempre usei isso para minha vida pessoal, para minha satisfação, para meu bem-estar, porque eu nunca consegui desvincular a minha espiritualidade da minha vida, porque para mim é meu braço direito, né? A minha fé, ela não se separa. Eu me sinto como se fosse desamparada, por mais que eu saiba que eu tenho condições de agir, mas enfim. Mas eu não levava isso para nenhum dos meus campos profissionais. Trabalhei na odontologia há muitos anos, né? Ainda tenho esse vínculo, nunca, somente com a vestimenta, né, que aparecia, mas nada. Nunca falei sobre a parte religiosa, até para as pessoas não acharem que eu estava querendo, que eu tivesse intenções de converter, enfim, sempre tive esse receio. Então, eu esperava que as pessoas perguntassem para mim. Eu não falava espontaneamente, porque existe esse medo, às vezes, das pessoas, né? Ah, ela vem, né? E no campo também da psicologia e do direito, o direito eu me sentia muito segura, né? Acho que pelo fato de não tem, né, a própria natureza da profissão, né? Que já tem essas legislações, as pessoas já... Mas, assim, na psicologia eu tinha um pouco de receio também.
E, na verdade, quando eu fiz o doutorado e resolvi fazer um projeto sobre isso, eu apresentei esse projeto primeiro num congresso na Austrália no ano passado. Eu fiz um projeto que era um pré-projeto, na verdade, né? Parecido com o do meu doutorado, e fui apresentar, fui aprovada, apresentei no Congresso de Psicologia Positiva na Austrália, e vi que lá as pessoas tiveram uma curiosidade, né, em saber alguns preceitos do Islã, fizeram algumas perguntas, e quando eu vim, voltei para cá, eu falei, por que não tentar um doutorado? E aí eu fui buscar, especular, fui saber que tinha a disciplina de pesquisa sobre o Islã, na USP de São Paulo, de Ribeirão Preto, e então ingressei com esse projeto, e é dentro do departamento de psicologia. Então, aí sim eu tinha um pouco, ainda assim na defesa, fiquei com medo, porque falei, puxa, mas será que pode, né? Porque a psicologia é muito rígida, assim, com relação a essa mistura, né? Mas lá, isso já existe, já é comum utilizar isso. Em algumas pesquisas já se fala sobre isso. Pensando em sua história, Salwa, eu consigo identificar que você foi criada em uma família na qual havia liberdade de escolhas e você foi encontrando, então, as suas próprias perguntas ao longo do seu desenvolvimento. Aos 17 anos, você entrou na faculdade, certo? Em odontologia, na Federal do Mato Grosso do Sul. E junto com a sensação de que estava formando a sua vida própria, autônoma, de adulta, ao entrar na faculdade, você começou a ter vontade de assumir publicamente a sua identidade religiosa, assumi-la em seu corpo. Conte a Sim. nós, Salwa, para nossa audiência conhecer, da primeira vez quando você usou o véu em público, por favor. Então, eu quis, eu já, desde a adolescência, de 15, 16 anos, eu já fazia muitas leituras sobre o Islã e eu já queria, assim, praticar o Islã por completo, né? Muito ruim a gente praticar algo pela metade, né? A gente sente assim, como se vai, não vai, né? E aí, quando eu fazia odontologia, tinha 17 anos, eu queria usar, né? Eu até coloquei um dia, mas assim, a pressão social, os olhares sociais, eu andava de ônibus, não tinha carro ainda, né? Era de menor, e aquilo me fez uma pressão muito grande, eu acabei desistindo, né, do véu, e chorei muito, senti, assim, enfim, aquelas sensações de, puxa, eu queria tanto ter andar na rua e ninguém ficar me censurando, ficar me olhando e Contando. tal. E tinha um pouco também eu precisava também desenvolver um pouco da minha autoconfiança, né? Porque, enfim. E aí, depois, com o tempo, eu fui lendo mais, entrei na faculdade de Direito e de Psicologia, que foi simultâneo, né? As duas juntas. Ambas foram me ajudando um pouco com isso, além da religiosidade, mas assim, o direito com a parte das garantias, enfim, de eu saber ter essa segurança, saber como me defender em casos, né, e a psicologia na parte interna, né, no desenvolver da minha autoconfiança, enfim, da minha identidade. E foi quando, então, com 25 anos, mais ou menos, eu coloquei definitivamente, né, aos poucos, as pessoas foram me apoiando, até eu não esperava, colegas de faculdade, professores, né, e isso foi me ajudando a fortalecer. E outras questões também, as viagens que eu fui fazendo, eu ia para São Paulo, viagens também para fora, eu fui vendo que as mulheres muçulmanas lá fora, elas faziam tudo normal, né? Quem não achava que a gente aqui que não é comum para a gente, mas lá é tudo muito normal. Então, isso foi me ajudando também a reduzir esses medos, né? Que todas as mulheres muçulmanas que estão querendo colocar o véu, elas têm esse medo de ser censuradas, de ser agredidas, ou de perder a oportunidade de trabalho, todas essas questões sociais que são desafiadoras. Sim. Vamos para o último bloco, então? Um pouquinho de cultura, trabalho e identidade, pode ser? Vamos. Existe uma ideia estereotipada a respeito da poligamia na cultura muçulmana. Está correta essa minha impressão? A maioria dos homens muçulmanos mantém casamento polígamo? Você poderia contar como isso ocorre na vivência das diferentes comunidades muçulmanas? Não é a maioria que a poligamia é muito incomum. É muito incomum. Ela é digamos, é uma exceção, ela não é uma regra.
A poligamia, ela tem vários conceitos, né, várias explicações sobre ela, tanto históricas, o momento que ela foi trazida, como quando ela foi trazida, essa permissão da poligamia, os árabes pré-islâmicos, antes do Islã, ou não só árabes, mas até outros povos, os homens tinham muito mais do que do que 4 mulheres, enfim, do que 3 mulheres. Era uma prática comum dos homens terem mais, e na verdade o Islã ele restringiu, mas ele não colocou isso de uma forma que era para os muçulmanos, enfim, o homem lá buscar. Ele tem toda uma série de restrições, de requisitos para que isso aconteça, e é muito raro você encontrar um muçulmano que tenha mais de uma mulher, porque até a parte afetiva ele precisa distribuir equitativamente, e a parte afetiva é bem difícil, né, a gente distribuir equitativamente entre mais de uma pessoa. Isso também veio de uma forma para legalizar aquelas relações que são fora do papel, né? Debaixo dos panos. Sim. Enfim, que muitos homens, às vezes, não assumem relações que estão fora do casamento. Mas, assim, mesmo assim, ainda isso é uma exceção, é muito raro. Eu não tenho... assim, é muito difícil a gente achar ao nosso redor, entre as famílias. Agora, tem alguns países árabes, que aí também tem a questão cultural, que essa é uma prática comum, né? Acontece, mas geralmente é 2, no caso. Mas, assim, é bem difícil de você encontrar, não é uma coisa comum. Sim. Salo, o véu é um símbolo de opressão da mulher muçulmana ou de sua liberdade religiosa? Tá, eu vou aproveitar e também responder a pergunta que tem da Mariana aqui, se o véu é facultativo ou obrigatório, né, que já Sim, muito está boa pergunta. relacionado. O véu, ele é obrigatório pelo Alcorão, pelos versículos do Alcorão. Ele é vestimenta de Maria, né? Ele é a mesma vestimenta. Nós seguimos, aliás, Maria é a única mulher que é citada no Alcorão. Além dela, tem mais uma esposa, enfim, tem uma outra pessoa, mas a Maria, ela tem um capítulo só sobre ela, Maria, mãe de Jesus. Então, ela é muito respeitada no Islã, e essa vestimenta que a gente utiliza é uma vestimenta que os cristãos utilizavam, que os judias utilizavam. Enfim, a questão do véu não é algo somente exclusivo dos muçulmanos. Os muçulmanos preservaram mais, porque é um sinal de castidade, é um sinal também de valorização da mulher não ficar presa somente a padrões estéticos, corporais, que ela não fique não se torne uma escrava do corpo, e isso gere para ela comparações sociais, intimidações. É claro que a vaidade feminina você não tira, né? Mas fica uma coisa pessoal, uma coisa que você faz, enfim, dentro do seu meio familiar. E externamente você não fica naquela obrigação de estar adequado, ou então, enfim, você também de uma certa forma, as pessoas, para que as pessoas olhem também para você, não somente pelo seu corpo, pela sua beleza, mas pelo seu interior. Então, isso não é uma prática, não é uma vestimenta somente dos muçulmanos. E acho que você tinha me perguntado o que mesmo, Ellen? Sobre a utilização do véu, né? Se na verdade isso seria uma opressão ou se é sinal de liberdade religiosa. Liberdade religiosa. Sim. Então, as pessoas confundem o uso do véu com uma submissão ao marido, né? Eu, por exemplo, não sou casada, então eu fui a primeira pessoa que coloquei o véu em casa, nem minha mãe usava, eu quis por opção. O véu é uma prescrição, é uma adoração que a gente faz, na verdade, a Deus, é uma obrigação religiosa, não tem a ver com vínculos com homens, marido, enfim. E isso é uma liberdade religiosa, é uma liberdade de expressão, é uma liberdade de manifestação religiosa, e isso não impede absolutamente nada, assim, nem nos esportes, nem nas atividades físicas. Eu sempre fiz, nunca abandonei. A gente tem as nossas adaptações. Então, as mulheres que usam, elas se sentem mais livres, porque ao tempo elas vão se adaptando também. O que não é livre é a gente sentir que, às vezes, na sociedade, isso não é bem recebido. Então, isso é que gera um maior desconforto. A roupa não gera desconforto, o calor não gera desconforto, que é uma pergunta clássica das pessoas. O véu não gera, existem tecidos diferentes. Sim, Pelo sim. contrário,
até a vaidade da mulher, a gente fala em vaidade, mas assim, a roupa, ela embeleza também a mulher, as roupas longas, existem vários. Então, assim, isso não oprime, pelo contrário, isso dá até mais opções em Eu alguns vi momentos. muito lá no Oriente Médio a utilização de adereços também, né? Adereços nas Sim. mãos, pintura, coisa mais linda, vários tipos de bolsas, enfim. É um mundo de possibilidades também. Sim, você tem desde a simplicidade, né, e até o que é o que a religião, todas as religiões Sim, prescrevem, okay? Não vá para esse lado da ostentação, mas enfim, aí é de cada pessoa, né? O que o Islã prega é a simplicidade, é você se cobrir, enfim, e não se preocupar com marcas, com enfim, grifes, enfim. Mas você tem, né? as Cada um vai para um caminho. possibilidades, né? É, Para finalizar, eu queria propor para você um ping-pong, tá? Eu faria uma pergunta e na sequência você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Pode ser? vamos lá, isso aí não está no Vamos lá. script, mas vamos lá. Uma vivência de qualquer época da vida que te marcou positivamente. Olha, as melhores experiências para mim foram as viagens, né, que eu fiz para fora. Foram grandes riquezas culturais. Um sabor delicioso e inesquecível. Ah, olha, vou falar que a primeira coisa que vem na minha Vai lá. cabeça, né? É o charuto que minha mãe faz em casa. Delicioso mesmo. Eu não conheço da tua mãe, mas eu conheço da minha. Uma música Sim. ou um disco que mexem com você. Ai, são tantas, você me pegou de surpresa. Deixa eu ver. Tá, eu gosto muito da Gloria Estefan, aquela música que ela fez para as Olimpíadas, Reach, né? Eu acho que é Reach. Tá. Uma pessoa que te inspira. Uma pessoa que me inspira. Deixa eu ver. A gente tem tantas referências, né? É difícil só uma. Tem, porque posso ser até injusta, então eu não vou falar de família, porque senão vai dar BO aqui. A gente não tá vendo fora da família. Não, nós não queremos BO. Ah, nossa. Olha, tem um professor, vou colocar um professor meu, que eu fiz muitos cursos, formações com ele, o professor Michael Hall, um americano, psicólogo americano, eu fiz a neurosemântica. Ele é incrível, é uma biblioteca ambulante, que escreveu 55 livros, é uma grande inspiração. Bacana. Um medo. Um medo do tempo. O tempo corre muito rápido. E às vezes eu queria fazer muito mais coisas nesse tempo. Um livro bom e recomendável. Olha, não pode ser dois? Pode, fica à vontade. Melhor Bom, vou ainda. colocar, já que a gente está falando de espiritualidade, não tem como eu abrir mão do meu livro que me acompanha dele sempre, né? O Alcorão para mim é um código de vida. Ele não é só um livro de regras religiosas, mas é um código que me ensina muito, tem muitas reflexões. Agora, do ponto de vista de psicologia positiva, né? Vou colocar aí, um livro que me marcou muito foi o livro Mitos da Felicidade, que me ajudou a quebrar expectativas erradas que eu tinha sobre a felicidade. O que que você gosta de fazer no tempo livre? Ler. Perfeito, perfeito. Ser mulher é? Ser mulher é ser independente. É. Lá. Agora nós caminhamos para o fim e eu quero então, Sálua,
Foi dizer que para mim foi um prazer enorme te ter conosco, né, nessa série de lives da diretoria da Mulher Magistrada na Mansul. E eu gostaria de fazer, se você me permite, um agradecimento especial nesse momento à desembargadora Maria Isabel de Matos Rocha, tá? Por ter oportunizado esse momento aqui, essa oportunidade nesse canal. Eu me diverti muito pesquisando você, a tua vida, a tua trajetória, para construir o roteiro dessa entrevista. A pessoa da Salo é muito rica, ela possibilita muitos caminhos para reflexão. Teria inúmeras outras perguntas aqui para te fazer, mas o tempo nos é breve aqui, né? Foi uma experiência maravilhosa essa aqui, de entrevistadora por um dia. Desembargadora Maria Isabel, a senhora fará falta aqui na diretoria da Mulher Magistrada, mas o seu legado é perene. Dar-nos voz e rosto ao vivo na rede mundial de comunicação foi muito inovador. Assim como a senhora levou o seu lindo projeto Padrinho aos vários cantos do nosso Brasil, a senhora deixou sua marca indelével também aqui na associação. A senhora faz falta no nosso judiciário. Para quem não sabe, a desembargadora Maria Isabel, ela está aposentada atualmente, né? E ela era uma das únicas mulheres desembargadoras que compunham o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que atualmente conta com 3 mulheres desembargadoras em um universo de 35 desembargadores. Em seu nome, as minhas colegas queridas, assim como também todas as mulheres advogadas, psicólogas, promotoras, defensoras, procuradoras, dentistas, mães ou não, ou ainda as mulheres que estejam hoje desempregadas, que estejam sofrendo qualquer tipo de racismo, de perseguição, de violência, de violação de seus direitos, por sua opção sexual, por sua opção religiosa, cor da pele ou condição especial. Cumprimento todas vocês, mulheres de todas as crenças, agnósticas e ateias. Sala, fique à vontade, então, para se despedir da nossa audiência. Bom, eu agradeço, Ellen, eu gostei muito da nossa conversa, teve aí até, adorei o ping-pong. E assim, acho que foi bem legal, foi diferente a nossa interação, também nosso conhecimento de ambas. Agradeço a equipe, ao convite de toda a equipe da Mansul, por esse projeto aí das Mulheres Falam Direito, muito legal ter essa oportunidade de trocar esses conhecimentos, de terem me convidado uma muçulmana, que eu sei que não tem muitas, ainda aqui no Mato Grosso do Sul, acredito que vestida a caráter, talvez seja só eu. Eu convido as pessoas que participaram da live para conhecer meu perfil, psicotrainer, que está aqui em cima, né, na live, psicotrainer Psicologia Positiva. Eu tenho um instituto onde eu dou alguns cursos, algumas formações também para quem quer ter esse desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal, enfim, ampliar a inteligência emocional, enfim, todos esses projetos são voltados para pessoas leigas mesmo, para quem quer melhorar sua saúde mental e emocional de forma geral. E agradeço você especialmente, Ellen, que é uma simpatia, enfim, uma pessoa muito acessível. A gente até esquece que é uma juíza, né? De vez em quando a gente conversa como se estivesse conversando com uma amiga. Enfim, mas agradeço, obrigada, Luciana, aí, a Luciana também é advogada. E é isso, né? Eu que agradeço a oportunidade. Eu, Ellen Chandu, agradeço a todas e todos que nos assistiram. Eu espero que tenham gostado. Agradeço de coração a todas as pessoas que carinhosamente dividiram o seu tempo conosco. Quem perdeu, né, pode assistir a entrevista no canal da Mansul, no YouTube, digitando a Mansul no campo de pesquisa. As lives estão todas salvas lá. Sálua, e a todos e todas um beijo enorme. Muito obrigada, tá? Boa noite a todos. Até mais.